Bem-vindos para mais uma edição do ESA ao Vivo. Hoje temos a honra de receber o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, e a advogada Juliana Loss, que é coordenadora de solução de conflitos da Fundação Getúlio Vargas. Ministro Juliana, em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da Escola Superior de Advocacia Nacional, eu queria agradecer a disponibilidade e a presença e a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a mediação virtual em tempos da Covid-19. A primeira pergunta: como estamos no cumprimento, no atendimento desse preceito normativo que indica uma política pública que deveria ser adotada em todo o judiciário? Seja bem-vindo, ministro, mais uma vez. Obrigado pela presença. Tem a palavra. Obrigado. Eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, prestigiando esse evento, cumprimentar a organização do evento por esta oportunidade de conversarmos sobre esse assunto, ao Rony e à doutora Juliana Loss, que é uma destacada operadora de direito exatamente nessa área também. Não é? Bem, já que o início da fala foi entregue para a nossa resposta, para a nossa manifestação, melhor dizendo, eu tenho para mim, e pode ser que é equivocado, porque isso é uma opinião pessoal, não é nada institucional. Eu, pessoalmente, acho que no Brasil nós conseguimos construir um microsistema dos métodos de resolução de conflito. Esse microsistema, você falou no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, né? Mas eu começo um pouquinho antes dele até. Eu vou lá na Resolução 125, que é do Conselho Nacional de Justiça, e a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, ela sempre dizia, nas falas dela, que hoje no Brasil, né, nós temos um microsistema que é exatamente composto pela Resolução 125, pela Lei 13.140, chamada, a grosso modo, Lei de Mediação, e pelo novo, que não é mais novo, pelo atual Código de Processo Civil. E você tem toda a razão. Né? Lá no artigo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 3º, o legislador, ou seja, não é um juiz, não é um advogado, é o legislador. O legislador que representa a maioria no nosso sistema, democracia representativa. Né? Então, a maioria decidiu que esses métodos deverão. Ali a lei não diz poderão, você destacou bem. É uma política pública que vem, e não é porque está ali deverão que vem vertical, alguém está impondo. Não, ela é fruto de um consenso popular. Nós estamos, juízes, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, professores, afinal, uma série de pessoas, nós estamos já há aproximadamente 20 anos, 19 anos, 20 anos, perseguindo essa meta. E nós todos, a cidadania brasileira teve um grande êxito nesses últimos tempos em conseguir consolidar normativos, formando esse microsistema. Então, hoje em dia, além do artigo inicial do Código de Processo Civil, que os primeiros 9, 10 artigos do atual Código de Processo Civil, eles são mais do que artigos de lei, eles são princípios que estão colocados ali dentro desses artigos vestibulares iniciais do Código de Processo Civil, e eles dizem para o leitor, para o operador do direito, como é que ele, o leitor, o operador do direito, deve aplicar todinho o resto, todos os demais preceitos do Código de Processo. Então, eu fico. Doutora Juliana, se deixar comigo, eu vou falar aqui mais ou menos umas 2, 3 horas, sem... Se depender de mim de interrompê-lo, ministro, o senhor vai continuar falando mais 2 horas. Não, mil perdões. Então, eu vou concluir minha fala. Tem muito para dizer. Eu que sou um fã, um entusiasta e um fã desses métodos de resolução de conflito, tem muito para dizer. Mas, em síntese, tentando responder a sua colocação, que, na verdade, é uma manifestação de abertura, sobre esse tema, nós temos, sim, já normativos suficientes, nós já temos estruturas, eu acho, espalhadas pelo Brasil inteiro, que são os SIJUSCs,
nós temos aproximadamente 1.800, 2.000 sejusques já instalados e funcionando pelo interior do Brasil, em todas as capitais, em todas as grandes comarcas. E hoje, olha, eu arrisco dizer, praticamente em todas as comarcas, quase, nós já temos sejusque funcionando. E agora, com a Covid-19, né, dentro desse sejusque, antes tinha um debatezinho sobre isso, agora está saindo até dessa discussão. Qual é a discussão? Antes nós tínhamos um ou outro colega, magistrado, dizendo, não, mas dentro do sejusque não faremos as mediações extrajudiciais, só as pré-processuais e processuais. Agora isso tudo se foi. Nós temos uma lei que foi aprovada, foi publicada ontem, né? Direcionada ao juizado especial, especialmente, definitivamente, ao juizado especial, escancarando essa porta, né, de que sim, podemos trazer também até os conflitos que ainda não foram judicializados. Não são lides, não são demandas, não são ações, nem processos, são conflitos já. Né? Então, eu creio que nós estamos indo maravilhosamente bem, tanto por parte das instituições, do Estado, do Judiciário. O legislador, eu quero aqui deixar um cumprimento, se tiver algum legislador, seja municipal, seja estadual, seja federal, destacadamente, lógico, parlamentar das legislações federais, claro, eu quero fazer um reconhecimento público aqui, né, da sensibilidade, da preocupação do nosso legislador com essa efetividade. Né? Desculpe, doutora Juliana, tentei fazer uma abertura. Né? Obrigado, ministro. Juliana, boa noite. Eu queria agora lhe ouvir sobre esse cenário aí. Estamos aí caminhando de maneira satisfatória, né, na promoção desses meios adequados de solução de conflitos? Eu sou suspeita, porque eu, assim como você, Rony, posso ficar aqui ouvindo o ministro Buzzi, sem dúvida, junto com a professora Ada e o professor Cazu, né, um dos grandes responsáveis aí por toda a política de solução consensual, que no Brasil, diferente de outros lugares, surgiu muito do judiciário, surgiu muito do CNJ, sobretudo. Antes, o ministro comentava, hoje a gente já tem uma estrutura normativa, mas se nós olharmos para 5 anos atrás, né, ministro, discutíamos, e eu vou confessar aqui um pecado, que se eu for olhar para trás, eu dizia, mas não precisamos de lei, já temos a resolução 125. Na área extrajudicial não é necessário ter nenhum marco normativo. Falava assim, e confesso, logo depois da Lei 3.140 e também do Código de Processo Civil, que veio, foi mais ou menos junto, né, que eles vieram ali em 2015, início de 2016, mudou muito essa minha perspectiva, porque eu acho que o fato de ter essa estrutura normativa consolidou ainda mais toda a política que já vinha se desenvolvendo nos sejusques, nos tribunais. É um trabalho impecável dos tribunais. Claro que existem grandes dificuldades. Eu acho que, talvez, aí pela pergunta do Rony, eu como advogada, né, vou trazer aqui um ponto que eu acho que nós precisamos melhorar dentro do sistema, a questão do artigo 334. O artigo 334 do Código de Processo Civil é aquele que prevê, aí alguns vão dizer que é uma sessão obrigatória, outros não, mas, de qualquer forma, é aquele que prevê aquele primeiro encontro entre as partes ali logo no início. E muita dessa dificuldade que tem em alguns lugares, alguns juízes, alguns magistrados diziam que é por falta de, às vezes, pessoal. De fato, né? Se nós formos olhar para os tribunais das capitais, para as comarcas das capitais, a estrutura é excelente, e diria muito melhor do que países muito desenvolvidos. Eu acho que o Brasil, às vezes, não tem noção da qualidade que ele tem dentro do sistema de justiça. Mas, como o nosso país é um país continental e tem muitas diferenças, de fato, muitos juízes têm dificuldade de encaminhar para esse momento do processo, momento inicial, por conta da falta de estrutura, seja de pessoal, seja de local, seja também a própria estrutura para fazer essa triagem dos casos, né? Que talvez isso também é um ponto que
no Brasil a gente pode melhorar muito ainda. Eu acho que, como é natural que isso só aconteça a partir de agora, né? Que nós já estamos fazendo muita coisa. Isso não podia acontecer antes. Eu acho que esse ponto, e aí juntando com o tema da nossa live, do nosso bate-papo aqui hoje, eu acho fundamental a inserção do elemento tecnologia, né? O ministro comentou da normativa que saiu essa semana, que, como diz ele, escancarou, né, a porta, uma dessas multiportas que existe no nosso sistema para tratamento prévio dos conflitos que potencialmente seriam conflitos judicializados. Isso já existia, o CNJ, né, na resolução já trata e já traz muita importância do tratamento pré-processual. Então, ele só confirmou alguma coisa que o Judiciário e o CNJ já vinham fazendo muito bem, por sinal. Em alguns lugares é pouco conhecido isso pelos advogados, mas vou dar um exemplo aqui no Rio. Se você tem uma questão, você pode fazer um pedido de mediação pré-processual, sem que isso tenha custo, você vai ter excelentes profissionais, uma estrutura excelente, muitas vezes não vai precisar contar com a ação para poder solucionar aquela questão. E isso é pouco sabido ainda entre advogados. Então, acho que, assim, compartilhando responsabilidades dentro do sistema, eu acho que essa estrutura pode ser bem potencializada com o uso de tecnologias neste momento, sobretudo que nós aprendemos de um momento a outro, aqueles que já usavam estão usando melhor, ou usando mais. Aqueles que não usavam hoje tiveram que aprender a usar. Eu sou uma, não sou... O Rony perguntava quantas lives, eu tenho uma certa dificuldade em organizar o tempo, porque o tempo dentro, né, do computador ele acaba se atropelando, mas eu acredito que todo mundo está começando a ficar, de uma forma ou de outra, mais habituado a utilizar a tecnologia para tudo, inclusive para prevenir e solucionar conflitos. Então, acho que a gente está muito bem, o Brasil está muito bem de estrutura normativa, de estrutura do judiciário, de colaboração de todas as instituições no Brasil, Defensoria, Ministério Público, a advocacia, é toda muito pró-solução consensual. Então, eu vejo um caminho de mudança de cultura, naturalmente, mas eu vejo um caminho muito positivo. E acho que ainda mais agora, acho que a gente vai dar um salto nessa crise. Obrigado, Juliana. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia, mas eu queria aí preencher aí uma moldura fática para vocês falarem a respeito. O que é que a gente experimenta hoje? Tá? Eu tenho lido muito, né, muita gente escrevendo, estimulando, tá, a litigância, passando muitas vezes a impressão de que, por força da Covid, há um direito geral de revisão de contratos. Eu tive aqui há uns dias, ministro, com um colega seu, o ministro Marcelo Navarro, e eu tenho repetido muito isso, que eu achei genial a observação que ele fez. Ele disse: Rony, eu tenho medo que a Covid faça com o judiciário o que está fazendo no ambiente de saúde pública, nos hospitais. E a gente tem uma explosão aí na litigiosidade. E a gente começa, inclusive, já ouvir construções inovadoras, né? Já se fala muito. O Anderson Schreiber, lá do Rio, escreveu um livro, acho que foi uma tese de concurso dele, sobre dever de renegociação. Estive aqui com o ministro Eva e com o advogado Zé Roberto de Castro Neves, e ambos já demonstraram também, não é, uma simpatia por esse dever acessório, que seria uma derivação do artigo 422, não é, do dever geral de boa-fé. Então, eu queria ouvi-los a respeito disso, perguntando já onde é que a tecnologia pode nos ajudar efetivamente na prevenção dessa sobrecarga de um judiciário já tão assoberbado. Por favor, ministro. Pois é, Rony, eu ia começar pelo seguinte: você fez uma ponderação na sua fala. Eu, particularmente, tenho uma opinião, né? Só que, evidentemente, aqui não é o foro para fundamentar essa opinião, mas você já tocou no assunto. Eu acho que realmente a audiência do 334 é obrigatória. Tão obrigatória que é o próprio legislador, não é o juiz, é o legislador. O nosso sistema ainda é preponderantemente, não é puro,
não é exclusivo, mas ele é preponderantemente romano, é uma opção ideológica nossa. Não é, aqui não é a terra da common law. Não é. Não é? Bem, é óbvio que os sistemas não são mais puros. Claro que não. Nós temos muitos institutos que vieram dos povos do norte da Europa, ótimo, e são muito bem-vindos. Mas eu, particularmente, no que diz respeito ao 334 do novo Código, atual Código de Processo Civil, eu acho que é muito obrigatório. É obrigatório. Por quê? Tão obrigatório, Rony, tão obrigatório que é a própria lei, ou seja, o próprio legislador que disse quando não é para fazer. Ora, se não fosse obrigatório, por que o legislador se preocuparia em dizer, olha, em tal situação, em outra situação, nessas 2 ou 3 hipóteses, você pode não fazer essa audiência? Opa! Então, me permita só uma parte, claro, Rony, claro. Eu não fui suficientemente claro. O que se passa a defender é a obrigatoriedade prévia à instauração do litígio. Antes de litigar, as partes devem sentar para renegociar. Inclusive, isso foi até discutido no âmbito daquele PL 1179 do Anastasia. Se iriam impor isso e depois isso desapareceu do projeto. Então, eu peço perdão, eu não estou falando da audiência do 334. Não, tudo bem. Não, eu aproveitei um gancho, né? Eu estou aproveitando um gancho aqui. Ninguém precisa pedir perdão, nada, porque nós estamos trocando ideia. Aqui é como uma academia, né? É um lugar, ninguém aqui está proferindo votos, nós estamos expedindo opiniões, né? E colocando algum posicionamento. Bom, então fica esse meu primeiro posicionamento antes de chegar na pergunta propriamente que você fez. A outra observação que eu fiz aqui, Rony, para tu ver como eu estou atento aqui à tua fala, hein, velho? A outra colocação que você fez, e que a doutora Juliana, como sempre, muito adequadamente também abordou o assunto, sim, eu creio que para os advogados surgiu um novo mercado, uma nova frente de trabalho. Aquela visão que um ou outro setor da OAB, principalmente das estaduais, nos estados, né, seccionais, tinham de que esse movimento pela conciliação, esse projeto do CNJ, né, como a doutora Juliana falou, que no Brasil está muito próximo do judiciário, está mesmo, né, aliás, prejudicar o mercado dos advogados profissional, destacadamente para os novas bancas, os novos advogados. Eu, particularmente, hoje, se tu me perguntasse isso 2, 3 anos atrás, 3 anos atrás eu não teria ainda formado essa opinião, mas hoje não. Hoje eu tenho uma opinião segura pelo desenvolvimento histórico das coisas, de que sim, nós temos aí um novo mercado se abrindo. Na verdade, não é um novo mercado, mas uma porta que se escancara um pouco mais para os advogados, destacadamente aqueles que estão iniciando as suas carreiras, porque eles podem, sim, né, está previsto até em normas, se uma parte comparece acompanhada de advogado, a outra, o mediador ou conciliador, tem que paralisar a audiência ou a conversa e pedir para que a outra parte se faça acompanhar também por advogados. Então, e temos até projetos de lei em trâmite para tornar praticamente obrigatória, né, a participação do advogado. Eu não sou muito a favor disso, né? Eu sou a favor de que continuemos do jeito que está, e na maior parte dos países, a presença do advogado para essas tentativas de composição extrajudiciais. Não é necessária. Na pré-processual na processual nas duas são indispensáveis. Nós temos 3 modalidades, né? A extrajudicial, a pré-processual e a processual. Na primeira, que é a extrajudicial, eu não vejo a necessidade, né, sob pena de nulidade, né, como alguns querem, da presença ali do advogado. De qualquer modo, não há nenhuma proibição, nenhuma vedação, muito pelo contrário, há um incentivo. Então, eu creio, assim, a mesa aqui, a nossa sala aqui, é da OAB. Então, eu aproveito esse ensejo e digo assim, aproveito essa oportunidade e digo assim, senhores advogados, por favor, vamos para dentro desse projeto. Arregassem as mangas e venham para dentro desse projeto. Como os juízes, desculpe o termo que eu vou usar, como a juizada, vamos dizer assim, do interior já fez há 20 anos atrás.
esses cabelos meus brancos aqui, eu não sou mais um guri com 30 anos de idade. Né? Então, nós fazíamos isso nos interiores, nós fazíamos, muitas vezes íamos com a família junto até, graciosamente, arcando com o custo de tudo. Né? A magistratura no Brasil é uma das grandes, não é a responsável, mas é uma das grandes responsáveis, como a Lúcia acabou de dizer, pela implementação dessa política pública do Poder Judiciário. Né? E eu creio que é uma política que está muito bem instalada, nós temos muito bem aparelhadas. E agora, você respondendo, entrando agora na tua pergunta, né, a lei é a 13.994 de 2020, ela foi publicada no dia 27, agora, dia 27, pronto, 27 de abril de 2020. E é uma lei direcionada, por enquanto, essa lei ela é direcionada praticamente aos juizados especiais. Mas, na verdade, essa lei ela está endossando, ela está marchando junto com toda outros preceitos, até que já estão no Código de Processo Civil, autorizando, sim, a realização dessas audiências num período, numa fase extrajudicial, que pode ser antes da pré-processual ainda, ou seja, nem ação no fórum existe, é a grande preocupação, né? E a lei, belíssima lei, muitíssimo bem-vinda, 13.994, né? De agora, de 27 de 4, ontem, né? Então, ela autoriza, sim, que esses atos sejam realizados por videoconferência. São as videoconferências, nas quais uma parte pode estar lá no Amazonas, outra parte está no Rio Grande do Sul, e o mediador pode estar no melhor estado do Brasil, que é Santa Catarina, né? Sentado lá em Florianópolis, Balneário Camboriú. Então, isso é uma reunião virtual das pessoas. Na verdade, estão no mesmo ambiente, porque o progresso, a tecnologia, é como nós aqui, agora, eu estou em Brasília. Você, a Juliana, deve estar no Rio de Janeiro. Né? Isso. E o Rony está em São Paulo, Rony? Recife. Recife, Pernambuco. Você havia falado. Pernambuco. Então, você vê, o melhor do mundo. Mas, a rigor, para quem está nos ouvindo, e para nós mesmos, nós estamos no mesmo ambiente, estamos na mesma sala, no mesmo recinto virtual. Isso hoje é uma realidade. Nós temos que superar aquela preocupação com o fato de que esse tipo de atividade, esse tipo de procedimento no mundo eletrônico pode ir contra a segurança jurídica. Meu Deus, que nada, não vai contra nada, desde que a máquina não falhe, desde que o sistema não caia. E se cair e se falhar, tem até artigo de lei dentro do Código de Processo Civil, meu Deus do céu, dizendo que se isso acontecer, se a máquina falhar, retoma-se o sistema. Então, eu não vejo mais a necessidade desse cuidado todo, né? Desse zelo todo com coisas que, em outras áreas, na medicina, na área da engenharia, nas aulas, e mesmo agora nesse bate-papo nosso aqui, né? Nós usamos com tanta desenvoltura esses meios eletrônicos, esses meios digitais. É óbvio, se até uma operação é feita com um médico lá dos Estados Unidos, operando aqui em São Paulo, meu Deus do céu, por que nós não podemos fazer uma audiência, né, que são manifestações verbais, né, que é tudo certificado, fica tudo filmado, tudo gravado? Por que nós não podemos fazer essas nossas sessões de julgamento, essas nossas colocações, essa apresentação de teses por parte dos advogados, dos defensores públicos, dos promotores, né, por esse sistema magnífico que nós estamos operando agora, nesse exato momento? Então, eu sou plenamente a favor disso. Digo outra vez, o número da lei é 13.994, de 3 dias atrás. Ela veio para regulamentar os artigos 22 e 23 da Lei 9.099, que é do juizado especial, sim, mas já está abarcado lá no Código de Processo Civil, que é de 2015. Já tem uma seção que fala especificamente em atos processuais virtuais, eletrônicos. Já está lá. Muitas vezes, não poucas vezes, e nem algumas vezes, Rony, muitas vezes, eu tenho a impressão de que nós, operadores do direito, é que estamos um pouco atrasados, pois já tem até norma há 5 anos autorizando o cometimento
desses atos. Então, eu sou plenamente a favor, eu acho que já está tudo pronto, só falta mudar agora a nossa cabeça, a mentalidade, um pouco mais. Nós também estamos indo bem, os operadores de direito estão indo bem, mas veja, agora com esse fato da Covid, né, ela precipitou, é uma desgraça, é uma praga isso aí, é uma desgraça. Milhares de pessoas estão morrendo no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro. Não tem nada de bom nisso. Mas ela nos forçou a tocar nesse assunto, a fazer precipitar de uma vez por todas, né, essa nova maneira de se cometer atos a bem da saúde, a bem da sobrevivência, a bem até do próprio bem-estar das pessoas. Essa experiência, numa intensidade muito menor, muito menor, nós já vimos. Esse filme, desculpe a fala assim, vulgar, esse filme, Rony e Juliana, nós já assistimos, talvez vocês não, que são muito jovens, mas eu já assisti bem nas ações revisionais de contratos bancários. Não foram milhares, foram milhões de ações que entraram na Justiça do Brasil inteiro, na Justiça Estadual, na Federal, destacadamente na Estadual. 20 anos se passaram. Eu ainda tenho 3 processos. Eu tenho hoje no STJ, ainda tem 3 processos, 3 ou 4 processos, para julgar dentro desse tema. As pessoas que estão esperando esse julgamento, que se arrastou por todos os graus de jurisdição, só estão aguardando há 20 anos uma deliberação sobre isso. Foram milhões de ações. Então, eu tenho muito receio de que, em razão da Covid agora, só na contratualidade, nas obrigações, por exemplo, muitas ações virão pela frente, Rony. E se nós não nos anteciparmos, nós vamos sim enfrentar, dentro do sistema tradicional, que não tem estrutura para isso, milhões de ações novas. Eu queria até, antes da doutora Juliana falar, eu tenho a impressão que a LOS está trabalhando numa ferramenta eletrônica que vai permitir que façamos com mais desenvoltura esse tipo de procedimento no Brasil inteiro. É uma grande novidade essa, que a Juliana provavelmente vai expor aqui para nós, esperado com ansiosidade até por todos que estão atentos a esse gravíssimo problema da Covid-19. Obrigado, ministro. Só fazer uma observação, ministro. O senhor falou de milhões de demandas numa discussão que envolvia um único tipo contratual, um único tipo de relação jurídica, um único problema. E agora o problema já eram só índices de correção monetária, índices de remuneração de capital, mais nada, só isso. Hoje a perspectiva é bem pior. Eu queria só fazer uma observação para todos que nos ouvem. Todos esses nossos vídeos, eles ficam gravados e ficam disponíveis no IGTV, que aqui parece um raiozinho no meio do Instagram. E no último dia 27, tivemos aqui um debate com os professores Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo, e o professor Helder Queiroz. E aí tratamos especificamente dos problemas, né, das dificuldades advenientes dessa recentíssima alteração nos artigos 22 e 23 da Lei 9.099. Então, quem quiser se aprofundar um pouco, porque não é o nosso tema aqui, é importante rever essa live. Mas e aí, Juliana? Estamos aí na iminência de um hecatombe no judiciário. Na prática, qual é o remédio? Qual é a solução? O que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça ou para minimizar os efeitos, os impactos aí dessa hiperjudicialização? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer toda a estrutura que já, assim, estrutura em todos os sentidos, inclusive de política judiciária, que foi sendo construída pelo CNJ e pelo Legislativo nos últimos tempos. Hoje o ministro eu acho que ele trouxe um ponto que é fundamental. A gente tem todas as ferramentas agora para encontrar alguma saída. Solução não vai ter, até porque o colapso do sistema judicial, do sistema de justiça, né? Vamos ampliar um pouco, porque aí a gente já inclui as questões pré-processuais e as conexões que a gente tem com outros mecanismos, já acontecia, não precisou de Covid para ter 100 milhões, 80 milhões de processos, né? Então, não é uma novidade, essa é a parte boa, né? Que colapso no sistema de justiça a gente já conhece, só vai piorar agora se a gente não fizer nada.
Então, a notícia é boa e ruim, né? Porque a gente já está preparando há algum tempo, e aí quando eu falo a gente, eu estou falando todo mundo, né? Se preparando para isso, só que sempre tem parte do sistema, algumas cabeças mais conservadoras que têm muita resistência, e que isso sim muda agora, porque agora, do mesmo jeito que tinha no sistema de saúde alguns problemas, por exemplo, até comentei outro dia, a gente vai acabar ficando com alguns legados no sistema de saúde maravilhosos depois dessa crise horrorosa que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, a conexão, a harmonia, colaboração e comunicação entre os elementos do sistema de saúde no Brasil era um dos grandes problemas. De uma hora para outra, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer em um século. Então, eu espero e acredito e torço para que isso aconteça também no sistema de justiça. Acho que o sistema de justiça já estava embalado. Acho que a gente já estava caminhando muito bem e a coisa estava indo do jeito bom, só que agora eu acho que a gente vai dar um salto. Sobre os pontos que o ministro tratou, ele até fez um spoiler aí, né, ministro? Trouxe a questão, nós realmente estamos trabalhando na Fundação Getúlio Vargas num projeto bem grande para ver se conseguimos dar apoio à política de solução consensual de uma forma geral no país, sobretudo para essas questões que estão surgindo agora. Né? Não são poucas, e não são poucas as dificuldades do judiciário em ter que lidar com isso tudo. Então, a gente está tentando, sim, construir isso não vou nem dizer quantas mãos, né? Porque o ministro sabe, desde a Páscoa estamos falando, né, ministro, tentando colher o máximo de percepções possíveis do judiciário, da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, de todos os atores que podem contribuir para essa construção, inclusive contando com o apoio de grandes litigantes também, que acho que assumiram uma posição de responsabilidade nesse momento. Isso é interessante no Brasil, né? Eu acho que em várias áreas a gente viu a solidariedade, a iniciativa privada também, assim como o nosso cidadão, que a gente já sabia que é extremamente solidário, mas a gente sentiu isso da iniciativa privada, de entender o papel dela dentro da sociedade, entender que ela precisa fazer. Então, ela não pode só ser grande produtora, ela não pode só ser demandada, ela tem que contribuir para que o sistema funcione sob pena de não ter mais sistema. Então, acho que isso foi bem entendido por todo mundo no nosso país e é louvável aí algumas iniciativas que a gente tem visto, sobretudo de alguns setores, como de telecomunicação, que tem feito um grande esforço para apoiar essas iniciativas. Um ponto importante que o Rony até trouxe, falando da questão da tecnologia e dessa discussão do dever de renegociar, que o ministro, né, tratou aí muito bem, isso não é novidade, né? É novidade para a gente, não é novidade, sem dúvida, para o Anderson, que escreveu isso, não foi agora, e também pela escola que se segue, né, do princípio de solidariedade social, que no direito civil já é algo que decorre necessariamente também da boa-fé objetiva. Então, nós já temos isso. Só que sempre todo mundo sempre achou que isso é blá, 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 princípio da solidariedade, então vamos piorar ainda, né? Ou melhorar, não sei. Vamos falar em fraternidade, chamar lá o Elídio Resta lá da Itália, enfim, vamos falar de tanta coisa bonita e que, para nós, profissionais do direito, não tinha concretude, a gente não conseguia vislumbrar isso. Mas quem é que vai fazer? O que é que me obriga esse princípio? Então, essa é uma boa resposta. Eu acho que está mais do que no momento da gente entender que existe um princípio de solidariedade social, não só no direito civil, existe um princípio de boa-fé. É difícil para um país que se aprofundou tanto em processo civil, que tem tão bons profissionais do direito, porque a gente trabalhou tanto para chegar agora e dizer, olha, peraí, o fim do direito é mesmo pacificar. Então, é um pouco assim, poxa, eu tenho aquela melhor roupa, aquela me preparei todo para chegar lá, a festa é outra. Então, é difícil nesse momento para que haja essa adaptação, é natural que isso aconteça. Agora, são essas mesmas cabeças que precisam nos ajudar a dar solução. Esquecer um pouco a dogmática, o processo, porque isso não vai dar conta, já não estava dando conta. Esse caminho, essa trilha
colaboração, da cooperação, por mais que esteja no Código de Processo Civil, por mais que esteja no nosso sistema jurídico, não era incorporado como algo sério. Isso é tendência na economia, isso é tendência em todas as áreas da humanidade, inclusive na medicina, inclusive na pesquisa, e não é diferente no direito. Então, nós somos parte de um todo que está sofrendo uma mudança, queira sim ou não, em relação à forma de viver. Então, a solidariedade, ou a colaboração, a cooperação, ela passa a ser concreto diante da necessidade que nós conseguimos enxergar agora por que isso existe. Agora a gente entendeu por que isso existe. Então, no fundo, a gente vai colocar em prática coisa que já estava aí há muito tempo. O professor Gustavo de Cepedino já cansou de falar, de trabalhar belíssimamente nesses temas. Então, vamos aproveitar o que se tem, porque já está pronto. É só acreditar que tem cara de concreto, tem realidade, a gente tem realmente que conversar. O ministro estava falando da obrigatoriedade do 334, para mim é muito claro que é obrigatório, e aí a pessoa fala, mas eu vou ser obrigada a fazer um acordo? Não. Você é obrigado a agir de boa fé, conversar, tentar buscar uma solução negociada. Isso não quer dizer que você é obrigado a fazer um acordo. É muito diferente. Então, acho que está no momento, a tecnologia só vai ajudar e não tem mais para onde fugir em relação a esses temas que, para nós, foram sempre coisas muito do mundo dos ursinhos carinhosos, né? Que realmente agora são elementos fundamentais para a nossa própria sobrevivência. Só lembrando, Juliana, em relação ao 334, inclusive, o parágrafo 8º comina uma multa, salvo engano, 2% do valor da causa, se não houver o comparecimento. A lei que o ministro falou agora, a alteração no artigo 23, prevê expressamente que o juiz passará a sentença se o réu não comparece, né, à sessão de conciliação. Então, já começam a ter algumas vamos dizer assim, consequências para os resistentes à participação de sessões de conciliação e mediação. Mas no extrajudicial, tá? No extrajudicial, e a gente está se encaminhando aí para o final, agora eu vou inverter a ordem para começar perguntando para você. No extrajudicial, o que é que a gente pode fazer? Tá? Eu sou advogado, um cliente meu, eu queria poder participar ou tentar uma mediação. Estamos em distanciamento e não temos mecanismos para abrir um canal de diálogo, pelo menos institucionalmente isso não existe. Hoje, qual é a solução? Bom, primeira coisa é que institucionalmente isso existe em alguns lugares já, então isso já é legal. Existem alguns tribunais que já têm cadastrado câmaras de mediação e conciliação que trabalham online. O Tribunal de São Paulo tem. Hoje, se você quiser iniciar um processo também aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem. Então, assim, institucionalmente... Antes da instalação... Isso, antes, justamente, como processo pré-processual, ou seja, antes, mas então preparar a petição inicial para depois eu não ficar, puxa vida, eu preparei toda a petição para agora fazer o acordo. Né? Então, justamente nesse momento. Mas fora isso, totalmente independente do judiciário, algo que a área das grandes empresas do setor estratégico já faz você pode procurar uma câmara de mediação. Não tem um lugar onde estão listadas todas as câmaras, né? Tem as câmaras que estão cadastradas nos tribunais para trabalhar com a mediação judicial vinculada aos tribunais, mas as câmaras extrajudiciais existem várias que no Brasil são muito boas. Algumas delas são muito, né, famosas. Temos a Câmara de Comércio Internacional da CCI, de Paris, temos a própria FGV, tem a CCBC, que tem 1000, CBMA tem 1000 câmaras. E também existem câmaras de algumas seccionais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existe uma câmara de mediação da própria OAB. Então, é interessante porque presta serviço para os advogados, é totalmente extrajudicial, e isso pode ser usado a qualquer momento. E, mais ainda, se você não quer procurar uma câmara, você pode procurar um mediador, escolher um terceiro neutro, imparcial, que tenha confiança das partes, não precisa ser formado em direito, inclusive, e pode atuar como mediador, conforme a Lei 3.140,
para ajudar a resolver. Isso pode ser por qualquer meio. A Lei 13.140 já prevê a possibilidade de utilização de meios eletrônicos. Terminado isso, a gente tem um título executivo extrajudicial e, caso você queira, você ainda pede isso e leva a homologação, caso você queira transformar isso num título executivo judicial. Então, formas e caminhos existem, eles são informais, são flexíveis, são baratos, só que eles precisam ser movimentados, né? Alguns já sabem fazer isso, então quem não sabe ainda está atrasado. Obrigado, Jean. Ministro, o senhor falou há pouco que com a promoção, a disseminação da mediação, se abria aí um mercado, oportunidades para a advocacia. E nós temos hoje aí uma legião de advogados em todo o Brasil que já vinham passando por dificuldades e a tendência é que haja um agravamento. Como é que essas pessoas podem ter acesso à formação necessária e como eles podem se inserir no mercado? Muito bem, foi excelente pergunta. Me dá chance aqui de, primeiro, cumprimentar a doutora Loz pelo trabalho excelente que está fazendo na Fundação Getúlio Vargas. E ela já destacou, e você também, Rony, já destacou, ambos destacaram que nós já temos uma estrutura mais do que razoavelmente bem montada no Brasil inteiro, né? Nós temos núcleos de gestão em todos os estados, em todos os tribunais regionais, todos, sem exceção de nenhum, né? Nós temos Sejusques, como já falei antes, espalhados, quase 2.000 Sejusques espalhados pelo Brasil inteiro. São, hoje, ao contrário do que ocorria há poucos anos atrás, a maioria, são poucas as comarcas, se é que tem ainda alguma comarca no Brasil que não tem ainda Sejusque. Se é que tem. Eu acho que praticamente todas as capitais, todas as grandes cidades, todas as grandes comarcas médias, talvez numa ou noutra pequena comarca, talvez, ainda não tenha Sejusque. Se não, tem a impressão de que o Brasil inteiro está coberto pela atuação dos Sejusques. Então, você me oportunizou falar o seguinte: o ministro Toffoli, junto com o presidente do CNJ, nós não deflagramos pelo CNJ, eu faço parte de uma equipe que presta uma atividade dentro do CNJ, e nós não deflagramos o curso no decorrer do mês de março por causa da Covid, né? Mas agora, dentro de uma semana, nós vamos abrir as inscrições já para um curso nacional de mediadores judiciais, né? Para ser mediador judicial, não mediador extrajudicial. O judicial, você precisa estar formado há 2 anos num curso superior, qualquer curso, não precisa ser só direito, qualquer curso, né? E querer frequentar aquele curso que tem o conteúdo programático fixado pelo CNJ com a Infam, né? E tem horas, se não me engano, 60 horas, ou um pouco menos da parte teórica e um X horário, 60, eu acho, no mínimo, da parte prática. Estará em andamento, será oferecido no início agora. Esses cursos já foram oferecidos, nós estamos reeditando, agora de forma absolutamente 100% virtual. Então, bem o momento, exige bem isso mesmo. Então, eu quero deixar aqui, fazer aqui essa propaganda do curso que o CNJ vai oportunizar, estará oportunizando agora, se não me engano, no início da semana que vem, né? Para mediador judicial. Mas, além do judicial... Formação prática, ministro, e a parte prática da formação? A parte prática será a inscrição, vai por esse sistema nosso de videoconferência, o curso inteiro, e depois a parte prática será dentro dos núcleos, que tem no mínimo um em cada estado, e aí o núcleo vai dividir em regiões os estados, e a parte prática, o aluno desse curso de formação de mediador judicial fará acompanhado por um professor em cada região. E nós já temos isso. São mais já de 76, 80 colaboradores que já fizeram esse curso e são formadores de formadores, ou seja, o FOFO, né? Formador de formador, né? Bem, mas essa é uma atividade, essa é uma modalidade, uma espécie de mediação de métodos, né?
prática de métodos de resolução de Está conflitos. aberto para os advogados, ministro, isso? Sem dúvida. Formado, é só se inscrever. Não é? Bem, mas, além disso, ao advogado tem uma outra grande porta, que não precisa fazer inscrição em curso nenhum. E já está na Lei 13.140, está expressamente previsto já. É só ele querer, é só ele começar. Né? Qual é? É a do mediador extrajudicial. O mediador extrajudicial, a 13.140, que é a lei no Brasil que regulamenta a mediação, a conciliação, a gente chama lei de mediação, né? Ela é expressa. Para o mediador extrajudicial, o único requisito que se exige é que tenha capacidade civil para a prática dos atos da vida civil, mas absolutamente nada. Né? E aí, agora, pode ser engenheiro, pode ser médico, não é só reservado a quem fez direito, né? Aos operadores do direito. Não. Então, acho que aí também, como foi falado aqui, esse assunto é de cidadania. Né? Aí a Juliana destacou, e você também, Rony, ambos destacaram, a fraternidade, a boa-fé, que eu acho relevantíssimos esses aspectos, sem dúvida nenhuma. Meu Deus, como é que eu não vou querer viver num mundo em que haja boa-fé, em que haja solidariedade, destacadamente solidariedade, em que haja fraternidade, que o ministro Reinaldo é um grande defensor, é um grande construtor, né, desses discursos e dessa prática também, dessa parte pragmática. Mas eu sou muito pragmático, então eu quero trazer a fraternidade, a boa-fé, a solidariedade, tudo isso, nós temos que dar um rumo para isso tudo, senão nós vamos ficar outra vez em discursos acadêmicos. E eu adoro discursos acadêmicos, mas eu gosto muito de ver isso tudo concretizado no mundo real, né, por uma questão até, como eu dizia antes, de cidadania, é uma questão de cidadania. O professor Tepedino, que foi citado pela Juliana aqui, ele deixou uma grande marca, um grande histórico nesse sentido aí. Bem, nós já temos as câmaras privadas, né, que oferecem esse serviço em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Acho que no Brasil inteiro nós já temos câmaras. As câmaras destacadamente funcionam de modo mais notório nas capitais, mas nas grandes cidades todas nós temos. Elas devem ter pelo menos um dos integrantes com inscrição no CNJ, ao menos um, né? Eu acho que mais tarde vai se exigir que todos eles tenham, mas pelo menos um deles tem que ter inscrito, tem que estar inscrito, perdão, né? E eu volto a insistir, aliás, eu insisto e muito, a mediação, para quem está nos ouvindo, né? A mediação extrajudicial, dê uma consultada lá na 13.140. Ela só tem um único requisito. Você não precisa fazer curso nenhum. O único requisito que tem é você ter capacidade para os atos da vida civil. Mais nada. Então, essa lei, ela é ótima. Ela abre as portas para que a gente consiga, para que nós consigamos, os operadores do direito, a população civil, por uma questão de cidadania, consiga, sim, fazer ressurgir, porque nós já encontramos em vários períodos históricos, né, da humanidade, das sociedades, no mundo inteiro, essas práticas que hoje estão ressurgindo, mesmo no Brasil, no tempo do Império, nós já tínhamos isso na Constituição de 1824, e depois nós passamos um longo período sem nenhuma dessas práticas, e agora elas estão ressurgindo. Ninguém está descobrindo nada de novo. Elas estão ressurgindo por quê? Porque deu vontade nelas e elas estão... Não, elas estão ressurgindo porque estamos num momento de grande necessidade. E não é de agora, como você, Rony, falou muito bem, não é de agora, não é por causa da pandemia que nós estamos fazendo ressurgir esses métodos de resolução de conflito. Que nada. A Juliana falou muito bem, nós já temos milhões de ações, a rigor 110 milhões de ações para 210, 215 milhões de habitantes, como para cada uma ação tem que ter no mínimo duas partes, então nós temos uma ação para cada brasileiro, em tese, né? Estatisticamente temos, para cada brasileiro tem no mínimo um processinho tramitando na justiça. E eu digo mais, né? Minha origem é italiana, eu gosto de falar, né? Então eu digo mais, o juiz brasileiro, segundo os números do CNJ, isso não é achismo meu, o juiz brasileiro
é o juiz, não é um dos juízes, é o juiz que mais produz em todo o mundo. Nós produzimos muito. O nosso número de julgamentos é imensamente grande. Quando você vai no encontro internacional de juízes, os juízes que assistem, que acompanham os nossos números, ficam estarrecidos, não acreditam nisso. Mas assim, o juiz brasileiro é o juiz mais produtivo de todo mundo, mas ao mesmo tempo é uma contradição. A justiça brasileira é lentíssima, é morosa. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de judicializar tudo. Eu não gostei muito dessa cor verde, eu acho que é verde a tua camisa, polo. Rony, né? É verde, eu acho que é verde, né? Eu sou meio daltônico. E é assim, eu não vou conversar contigo para tu, na próxima encontro nosso, vir com outra cor, não, eu vou tocar-lhe uma ação em cima de ti já. Já vou sair daqui hoje procurando um advogado. Então, nós temos uma mentalidade, nós judicializamos tudo. Nós não passamos por aquele momento, por aquela fase, e nós já tivemos isso no Brasil, 1824, artigo 161 da Constituição do Império. Já tivemos isso aqui no Brasil. Já tivemos isso no mundo inteiro. Práticas preliminares. É até antes da pré-processual, é a extrajudicial. Práticas extrajudiciais de resolução do conflito. Aí, se não deu certo, vamos para a pré-processual. É onde já tem a petição inicial distribuída, pelo menos lá no fórum, né? Antes da contestação, talvez até já a citação, ou no mínimo a distribuição da demanda, aí a pré-processual, mas antes da contestação pré-processual, porque ainda não foi estabelecida perfeitamente a relação processual, né? Então vamos, se não deu certo a extrajudicial, ainda temos a pré-processual, que é a legítima do 334. E, em última análise, se não deu nem a extrajudicial, nem na pré-processual, vamos para a processual. A qualquer momento no curso do processo, como está na 13.000, no novo Código de Processo Civil, pode o juiz, em qualquer momento, qualquer altura do processo cognitivo, aliás, de qualquer processo, até na execução, que não é cognitivo, né, propor a composição entre as partes, né? Então, eu acho que estamos indo muito bem. Temos, como a Loz falou, nós temos toda a estrutura, todo o ato normativo, está tudo indo maravilhosamente bem. Agora nós precisamos realmente arregaçar as mangas, e nós, operadores do direito, nós não ficar esperando por Deus, que Deus já fez muito por nós. Agora é conosco. Nós temos que arregaçar as mangas e vamos nós em busca dessa solução, porque ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. Ministro, temos só 2 minutos, o Instagram cai com 1 hora de live, então me permita aí a descortesia. Ficaríamos aqui por mais algumas horas. Né? Eu peço perdão para vocês que eu falo muito. Mas eu queria agradecer ao senhor, né, uma referência reconhecida nacionalmente no tema. Queria agradecer a Juliana, me permita chamar de Juliana, informalmente. Por favor. Queria agradecer aqui publicamente a Lúcia Mugaiá Vambier, que foi quem nos apresentou. Estou extremamente satisfeito. Em breve teremos cursos, inclusive pós-graduações em métodos adequados de solução de conflitos. E queria convidar todos que nos ouvem a conhecer a nossa plataforma esa.oab.org.br. Cursos gratuitos, cursos livres e pós-graduações de excelente qualidade a um preço extremamente acessível e até de graça. Ministro, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Espero reencontrá-los em breve. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e nos encontramos aqui novamente em mais um ESA. Boa noite. Um segundinho, Rony. Me dá um segundinho ainda. Sim. Olha, eu convido vocês a visitar, dar uma olhada lá no 198 do novo Código de Processo Civil. Ele diz que o judiciário, o Estado, o judiciário, tem que gratuitamente fornecer esses recursos para as partes, para os advogados, participarem desses atos por videoconferência. Então, nós também temos essa estrutura, já está aí. É como a doutora Juliana fala, nós temos que pegar agora e partir para o procedimento, partir para a ação. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos.
Tchau, tchau. Obrigado. Um beijo a todos, a Lúcia, especialmente, a você, Rony, a ministra Buzzi. Até breve. Obrigado, obrigado.